Porque para quem me conhece, eu nasci e me criei aqui. Você acha que esse não pagamento, esses servidores não podem colocar na conta da prefeitura também? Boa noite. Está começando a partir de agora mais um programa Batendo de Frente. É claro, você é meu convidado especial para estar compartilhando, estar convidando toda a galera para assistir o Batendo de Frente de hoje com análise exclusiva, né? E teremos também a participação do nosso analista político Cláudio Julião, vai estar conosco e daqui a pouquinho você, é claro, vai estar também contribuindo. Nós vamos passar alguns dados bem interessantes, mas também vamos trazer aqui algumas matérias bem relevantes. Falando em matérias relevantes, deixa eu fazer um convite agora todo especial para você. Você tem interesse de fazer a divulgação do seu negócio no Batendo de Frente? Então envie agora mesmo, tá certo? Um e-mail para o programa Batendo de Frente. Basta você entrar em contato no alagoasnt@hotmail.com ou então entrar em contato no número 99115-7637. Entre em contato agora mesmo e já peça para a gente fazer a divulgação do seu negócio aqui no programa Batendo de Frente. Bem bacana, ok? Bom, vamos então agora fazer um resumo, trazer um resumo do Direto da Redação. Hoje pela manhã eu fiz um resumaço do que aconteceu aqui na região e a gente vai trazer aqui na tela o resumo do Direto da Redação hoje pela manhã, o programa, né, Tribuna Livre aqui no Batendo de Frente. Na tela. Olá, Álvaro! Olá, Luciano! Muito bom dia para vocês. Estamos agora direto da redação ao programa Tribuna Livre. E a gente já começa trazendo informações quentes aqui para o programa. Olha só, 3 pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal nesta terça-feira 3. Os flagrantes aconteceram nas BRs 101 e 423. Entre os crimes estão aí mandado de prisão em aberto e porte de droga para o consumo. A PRF não brinca, né? Os casos ocorreram aí em Canapi e também aqui na cidade de São Miguel dos Campos. Essas e outras informações você vai encontrar aí no portal Alagoas NT Sistema de Comunicação. E olha só, hoje, Álvaro e Luciano, uma operação desarticula a organização criminosa que praticava tráficos de drogas no Benedito Bentes. A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Alagoas e as polícias civis e militares deflagraram nesta quinta-feira 5 a Operação Integrada Cáceres, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que vinha atuando na prática de tráfico de drogas no loteamento Bela Vista, no bairro do Benedito Bentes. Mais informações, portal Alagoas NT. Um homem foi linchado e imobilizado por populares após uma tentativa de estupro aqui na cidade de São Miguel dos Campos. Por não haver a formalização da denúncia, de tentativa de estupro, o suspeito foi então liberado. A testemunha ficou com receio e acabou fugindo do local. Uma mulher grávida foi queimada viva em um carro por seu amante, casado, por ter aí supostamente se recusado a abortar o bebê. Ellen Priscila Ferreira da Silva, de 24 anos, estava grávida de 4 meses, quando o veículo em que ela e Ellen Carlos dos Santos, de 39, estavam, foi incendiado em São Paulo. Ao sair do banho, um homem quase morre por reação alérgica ao ar frio. Ele não sabia dessa, Ele foi levado para o pronto-socorro em choque anafilático, com frequência cardíaca acelerada, suor abundante e pressão arterial baixa. Caso muito sério.
Homem é linchado após ser flagrado se masturbando no metrô. Olha a situação. Um jovem de 20 anos foi imobilizado pelos usuários e entregue às autoridades. Um caso complicadíssimo, né? O caso ocorreu ali na noite da última terça-feira. Todas as situações você tem aí no portal Alagoas NT. Então não deixe de estar aí procurando mais detalhes, tá bom? Bom, pai se casa com a própria filha e os dois vão preso. Olha a situação, Álvaro. O homem foi condenado a mais de 2 anos de prisão por manter contato sexual com a filha biológica. De acordo com as informações, ele não conhecia a filha, passou a conhecer a filha depois de 17 anos, né? E aí os dois começaram a interagir, mas o caso aconteceu com consentimento e ele já sabia que era filha, etc. E houve também uma disputa com uma outra filha que era meia, né? Não era de sangue. E aí teve uma situação bem complicada. Vai lá na matéria e confere que você vai ver uma disputa entre filhas pelo pai. Essas e outras informações, portal Alagoas NT. Namorada espancada até a morte por suposta traição. Eu disse a ela que não aguentava mais, afirmou Levine, né? Ela admitiu que estava me traindo, então eu disse, posso ver seu telefone? E aí o bicho pegou, né? Já sabe o que aconteceu. Corpo é resgatado de lago na área urbana de Arapiraca. Nenhum representante do aparelho de segurança do estado estava no local no momento do resgate. Os populares foi quem fizeram o resgate da vítima, né? Uma situação complicada. Caminhão de carga tomba e bloqueia a pista na entrada aqui de São Miguel dos Campos. A carga era de cana aqui da usina Caeté. Era por volta das 11 horas, o condutor perdeu o controle e acabou que uma das peças da carreta acabou virando, né? Nada que não foi resolvida, a via já está liberada, ninguém ficou ferido. Candidato a vereador Gil da Saúde sofre acidente de moto na ladeira de São Miguel dos Campos. Um acidente bem complicado, mais fácil, mas ele já está bem, né? O acidente aconteceu aí na tarde dessa terça-feira com o Gil da Saúde. Ele sofreu um acidente, mas já está legal. Bom para ele e para todo mundo, né, gente? Graças a Deus. Para fechar, a Justiça autorizou o PEDOC a utilizar recursos de suplementação para pagar salário de servidores. A solicitação dessa suplementação já havia sido rejeitada 2 vezes pela Câmara de São Miguel dos Campos. Essas e outras informações, portal Alagoas NT Sistema de Comunicação. Eu vou ficando por aqui, deixo meu abraço, meu carinho especial para você. Volto com você, Álvaro, Luciana Morim. Um abraço e até lá. Tchau! Muito bem, estamos de volta. Você viu aí o resumaço, né, que a gente fez. E é claro, a gente está sempre trazendo aqui algumas informações para que você possa ficar sempre bem informado. E aí a gente vai pegando aqui outros detalhes. Aqui tem umas matérias também bem interessantes e a gente vai trazendo aqui para você. E a gente já começa com uma matéria falando a respeito, que são matérias que são destaques, né, a nível nacional também e curiosas. Então deixa eu trazer aqui a próxima matéria, que é de um professor muito interessante. A gente já começa aqui falando que é um professor que tem a casa invadida, né, durante uma aula online. Você já imaginou você está dando aula e de repente a tua casa ser invadida? Esse rapaz aí que está do lado, né, o professor, ele teve aí a casa invadida durante a aula online aí. Os alunos perceberam a ação, então acionaram a polícia. O professor teve a casa invadida enquanto dava aula online na noite desta quarta-feira 5 na zona norte de São Paulo. 6 assaltantes participaram da ação. Os alunos que acompanharam a aula virtual perceberam o ocorrido, então chamaram a polícia. Olha a situação que esse rapaz passou. Você já imaginou como é que ele ficou? O professor de contabilidade de uma universidade particular, Mário Cândido Santos, conta que estava dando aula para 20 estudantes quando sentiu uma gravata. Rapaz, que situação, né? Que lamentável. É bem curiosa essa informação que a gente está passando para você e já está aí à disposição no portal Alagoas NT, né? E a ação dos assaltantes foi então transmitida pela câmera do notebook, que continuou ligada. Com isso, os alunos chamaram a polícia, né? Jonathan Araújo, cabo da Polícia Militar, afirma que um suspeito se rendeu e outros 5 tentaram fugir, mas os 6 foram detidos.
Eles não contaram com isso. A ação toda filmada. Que coisa, né, gente? Vamos para mais um fato interessante. Candidatos a vereador saem no soco durante carreata. Ele ia me matar, disse o candidato. Olha a confusão deles, né, gente? Olha, o negócio foi complicado, né? Foi em Uberaba, no Triângulo Mineiro ali, 2 candidatos a vereador do mesmo partido, e não foi de partido diferente, foi do mesmo partido, brigaram no meio da rua na noite da última terça-feira 4, durante uma carreata. O motivo da pancadaria teria sido então uma caixa de som. Essa caixa que vocês estão vendo aí, né? Um dos envolvidos chegou a ficar desacordado e precisou ser então levado ao hospital. Essa é uma situação lamentável. Brigaram por conta de uma caixa de som, né? Dá para entender um negócio desse? Olha só. E aí a gente trazendo aqui mais uma informação. Olha só. Ao sair do banho, homem quase morre por reação alérgica ao ar frio. Olha o detalhe aí, minha gente. Reação alérgica, essa é nova, eu nunca tinha visto uma situação como essa, né? Um homem correu risco de vida ao sofrer aí um choque anafilático, né? Depois de simplesmente sair do chuveiro devido à sua severa alergia a baixas temperaturas. De acordo com um novo estudo, né, publicado aí em um jornal inglês, um menino enfia também um arame de 1 metro dentro da uretra para descobrir de onde vinha a urina. E aí, né, um ensaio fotográfico aí mostrou também porque se deve tampar o vaso sanitário ao dar descarga. Acusado aí de planejar sequestro de política nos Estados Unidos, quer sair também da prisão. São várias situações e vários materiais que estão sempre sendo divulgados. A gente vai trazendo aqui para você, ó. Pouco depois de sair de um banho quente em sua casa no Colorado, nos Estados Unidos, um homem de 34 anos foi achado por sua família caído no chão e coberto de urticária. Ele foi então prontamente levado para o pronto-socorro em choque anafilático e com frequência cardíaca acelerada, suor bem abundante e pressão arterial perigosamente baixa. Uma situação complicada e lamentável, né? Uma situação. Bom, agora essa é uma curiosidade bem interessante. Olha só, um homem se casa consigo mesmo. Você já viu esse detalhe? O cara casou com ele mesmo após o término do noivado. Ele estava marcado para casar. Aí a mulher foi lá e acabou o noivado. Ele disse, bom, não fica sem casamento. Eu vou casar comigo mesmo. E aí casou, né? O médico Diogo Rabelo, de 33 anos, decidiu se casar com ele mesmo após o fim do seu noivado, 3 meses antes do evento. O noivo de Diogo, né, resolveu então terminar o relacionamento de 1 ano e meio. Entretanto, em vez de cancelar a cerimônia, o médico decidiu então casar consigo mesmo. Uma situação muito interessante e fora do comum, né? Bom, falando de interessante e de fora do comum, uma estudante, olha, estudante com coronavírus encontrada morta no quarto durante quarentena. Ela foi encontrada morta, né? Uma estudante, uma universitária de Indiana que estava em quarentena após um teste positivo para o coronavírus foi encontrada morta em seus dormitórios, né? em seu dormitório, conforme aponta aí a mídia local. Uma situação muito incomum, né? Foi encontrada morta e é uma situação lamentável, né, gente? A psicóloga do 3º ano tinha asma e mesmo previamente levando para o pronto-socorro após uma queda em sua saturação de oxigênio em 26 de outubro, os médicos determinaram que Nesby provavelmente tenha Covid-19, mas não era um caso grave e ela parecia estar se recuperando. De acordo com o comunicado aí da família, uma situação bem interessante e curiosa, né? Ela estava bem e acabou passando por uma situação dessa e entrando em óbito. Uma investigação deve ser feita e outros detalhes devem aparecer, eu acredito que em breve. Bom, a gente não para por aí e a gente já traz mais uma informação para você que está ligadinho. Eu não sei se Fala Comunidade tá no ponto?
Ponto. Então vamos para o Fala Comunidade, daqui a pouco a gente volta. Detalhes de um miguelense que simplesmente disse: a situação aqui no bairro não tá legal. E aí você vai fazer a sua análise particular da situação e as suas avaliações. Na tela, Fala Comunidade. No Fala Comunidade de hoje nós temos a Luana. A Luana vai falar um pouquinho a respeito da situação da rua dela, do bairro dela e por que a situação está dessa forma, tá bom? A Luana também vai expressar o sentimento que os moradores estão sentindo nesse momento. Bom dia, Luana. Bom dia a todos. Justamente é um sentimento de indignação, né, para a população, que entra prefeito, sai prefeito, em todas as gestões, falando que ia fazer alguma coisa pela população. E como vocês podem ver, até hoje não fizeram nada. Realmente é uma questão de abandono aqui. E é isso que vocês podem ver. Não só essa rua não, é do começo da rua até o final de uma rua a outra. Então realmente o prefeito que vinha aí, que realmente faça alguma coisa pela população. Há quanto tempo você está nessa situação aqui nessa rua, Luana? Há 5 anos. 5 anos. Quando chove é complicado. É muito complicado, até para a pessoa andar, tem que ficar coisando, tem que ir para um lado, tem que ir para o outro. Então realmente tem saneamento essa rua? De forma não tem saneamento? Mais de 5 anos. Porque para quem conhece, eu nasci e me criei aqui. Então isso aqui está muito mais tempo do que o tempo que eu moro nessa mesma rua. É uma situação difícil e complicada. É, né? Muito precária. Então o que você manda? Qual o recado que você manda agora para os candidatos? Por exemplo, nós estamos num processo eleitoral. Sim. Temos hoje 4 candidatos definidos a prefeito de São Miguel. O que você pediria para esses candidatos? Bom, primeiramente a pavimentação, saneamento básico, porque realmente a estrutura está precária, sabe? Não só é chegar, bater na porta de nós, que somos eleitores, sabe? Para pedir voto, para fazer campanha de uma coisa e outra, pedindo ajuda da gente, sabe? Para depois ficar nessa mesma situação. Então, e a rua abandonada? Sim. E a situação da população em abandono, sim, nesse caso? Sim. Quantas vezes a prefeitura passou aqui durante esse processo dos 4 anos de mandato? Nenhuma vez. Nenhuma? Nenhuma. A máquina não passou aqui, nada? Nem... Não. Nada? Não. Nenhuma vez. Nenhuma? Nenhuma. A máquina não passou aqui, nada? Nem... Não. É lamentável, né? Tanto é que você pode ver aqui ainda está mais ou menos, mas dessa outra rua aqui por trás, essa outra anterior... Nas imagens que a gente está passando agora, dá para você ter mais ou menos uma ideia do que a Luana está falando. Nós capturamos algumas imagens para que você ficasse ciente. Olha a situação desse rio, olha a situação dessa água que está passando aqui agora. Agora imagine isso aí na porta da sua casa. Imagine o cheiro, imagine o odor. Imagine uma criança que está agora nesse momento passando descalça. É complicado, é difícil. E aí dá para você ter mais ou menos uma noção do que o povo do Hélio Jatobá está passando sem saneamento, sem calçamento, né, sem uma infraestrutura de qualidade. E nós pagamos os nossos impostos. Você paga os seus impostos, tudo direitinho, sim, não é, Luana? Sim, com certeza. Você paga todos os seus impostos e você está vendo os seus impostos sendo empregados? Não. 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 É complicado, né? Bastante. É um sentimento difícil, né? Bastante. Falta muita coisa para melhorar. É um sentimento que, sabe, é até chato falar, porque entra a gestão, sai a gestão, aí vem outra, aí promete,
Tanto é que o prefeito Pedoca, lá atrás, na pré-candidatura dele, ele prometeu, sabe? Ele prometeu e até agora não cumpriu, né? Então, como a gente está nessa época de eleição, nesse tempo de eleição, por mais Mas que... você já sabe que ele está lá do outro lado, está fazendo do outro lado, mas desse lado ainda não mexeu. Não, ainda não. Ele disse que já fez mais de 14 quilômetros de calçamento. E esse lado? Esse lado, nem da primeira rua, nem no final. Pra você ver, é um sentimento, cara, que a gente, de indignação mesmo, sabe? Que a gente paga os nossos impostos, a gente paga a iluminação pública, a gente paga, tudo gera isso, né? Tudo é uma fase. Então é isso. Realmente eu estou muito triste mesmo com essa gestão, sabe? Que realmente era para poder fazer alguma coisa pela gente. Tanto é que você ia caindo também aí, mas mas é isso que a gente vive. É nessa comunidade do L1 que a gente vive assim. Obrigado, dona. Muito bem, tá aí, vocês viram a Luana falando no Fala Comunidade desta noite, né? É um material que já estava pronto já tem um tempinho e aí a gente tá aí passando para você. É uma das moradoras, era um momento de chuva quando a gente foi filmar, inclusive, uma situação bem lamentável, né, gente? Uma situação lamentável mesmo. Bom, mas a gente não para e vamos falar um pouquinho, eu não sei... Ô Henrique, você viu aí, Henrique, a foto do Bolsonaro que eu te mandei? Vamos falar um pouquinho do Bolsonaro. O Bolsonaro esteve aqui em São Miguel, ou melhor, São Miguel, em Alagoas, né? Piranhas, para ser mais exato. E veio também acompanhado com Fernando Collor de Mello. Olha só aí, ó. Tá vendo só? Pode deixar a tela completa com eles aí pra gente mostrar. Enquanto isso, vamos trazer aqui o Cláudio, né, que vai estar comentando a respeito dessa visita de Bolsonaro a Piranhas, que foi uma visita, como eu posso dizer assim, diferenciada, né, Cláudio? Boa noite e eu gostaria que você comentasse a respeito dessa visita do Bolsonaro aqui a Piranhas. Boa noite, Emerson, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma visita normal. Ele já vem fazendo outras visitas no Nordeste, dando seguimento à agenda do Canal do Sertão. Foram liberados 14,8 milhões para o prosseguimento desta obra. Diga-se de passagem, ela ainda não foi iniciada, também não há uma data específica para o término, mas sem dúvidas quem ganha com isso é o povo brasileiro, independente da ideologia que é pregada ou não em âmbito nacional. Veio acompanhado do senador Fernando Collor de Mello, está caracterizado a disputa no estado, ele não é muito afinado com o retrospecto ou espectro eleitoral calheirista. Esse que está ao lado é ministro também, ministro de estado em seu governo, mas sem dúvida o que causou um pouco de espanto para o povo brasileiro foi ele ter desembarcado em Piranhas ao lado do senador Fernando Collor de Mello. Esse que é acompanhado de uma série de acontecimentos envolvidos em corrupção. Eu acredito que aí o Bolsonaro veio atender uma agenda nacional, sem dúvida alguma é algo muito importante o prosseguimento desta obra que é o Canal do Sertão, para levar água a quem tem sede e sem dúvida algum incentivo aos agricultores, aos médios, pequenos e grandes agricultores do estado de Alagoas, de uma serventia fora do comum. Eu acredito que o Collor tentou tirar uma casquinha, né, da popularidade do Bolsonaro, ele que disputa a próxima vaga ao Senado tentando se reeleger, mas é um páreo duro. Sem dúvida alguma, o Canal do Sertão foi só um coadjuvante diante do encontro desses dois protagonistas. Arthur Lira, que poderia estar, não está por conta do Covid, e fez declarações, e o governador do estado teve uma presença muito rápida, mas não demorou tanto no evento. Bom, tá aí. A gente
tá trazendo aqui as informações, né? O Cláudio trazendo também informações exclusivas, né? Um detalhe também que a gente tem que deixar claro é que o Fernando Collor, ele acompanhou o Bolsonaro, porque na verdade quem ia acompanhar, né, seria como é o nome dele, meu Deus? Arthur Lira. Isso. Mas Arthur Lira está de Covid. E como Arthur Lira também é alagoano e tem essa parceria, né, com o Bolsonaro, afinidade com o Bolsonaro, inclusive, que vem fazendo aí algumas agendas especiais, nesse caso, né? Ele tem se dedicado aí a construir uma base de apoio no Congresso Nacional, e o presidente também se aliou a deputados do Centrão da Câmara, né? O bloco informal que envolve aí diversos partidos e preencheu cargos no primeiro e segundo escalão do governo com indicações feitas pelo grupo. Bolsonaro também trocou de vice-líderes na Câmara para incluir aí os novos aliados. Apesar dos elogios de Collor, nesta, como é que eu posso dizer, nesta quinta, né, Bolsonaro também votou pela a admissibilidade do pedido de impeachment do então presidente quando era deputado federal. Pouco tempo antes, em um discurso na Câmara, em abril de 1992, Bolsonaro também chegou a chamar Collor de mentiroso, uma situação complicada. Ele diz: aprendi na caserna, né, que o chefe que mente não merece credibilidade, e o senhor presidente da República, chefe do Supremo das Forças Armadas, não deixa de ser um grande mentiroso, disse na ocasião. Aí, relembrando a reportagem, o réu na Lava Jato, o senador Collor, é réu que pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado também de receber mais de 30 milhões em propinas por negócios da BR Distribuidora, subsidiária também da Petrobras na venda de combustíveis. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele pediu, então recebeu o dinheiro entre 2010 e 2014, entre negócios envolvendo também subsidiária que tinha aí 2 diretores indicados pelo Senado. A defesa de Collor afirma que a denúncia não traz provas concretas de que o Senado recebeu dinheiro de propina, né? Já no mês passado, um endereço ligado ao senador em São Paulo foi alvo de mandado de busca e apreensão e uma investigação da Polícia Federal que apura aí um esquema em 2014 e 2015 que envolvia aí o pagamento de propina para a liberação de licenças ambientais no IBAMA, no Paraná. Na ocasião, Collor disse que nada tem a temer. Essa foi a base dele, mas também não significa que ele não possa estar ao lado do presidente, já que são apenas especulações pela base e também uma investigação que ainda não tem absolutamente nada comprovado até o exato momento. Tudo o próprio senador espera que seja resolvido e seja esclarecido, e espero que você, senador, né, se esclareça isso o mais breve possível, deixe tudo nos pratos limpos, porque a população já está cansada dessas coisas que vem ocorrendo, e é até feio para o estado de Alagoas estar envolvido em tanta corrupção, tanta denúncia que está acontecendo, e é muito chato mesmo. E chato também é os políticos estar se aliando a essa situação toda, né, que deixa aí um pingo de resquício, né, de uma imoralidade que vem acontecendo, infelizmente. Mas eu espero que se resolva o mais breve possível. O programa Batendo de Frente vai acompanhando tudo para que você possa ficar sempre bem informado. Vamos para as eleições 2020. Aqui na tela a gente traz aqui dados especiais. Vamos fazer uma análise especial com Cláudio Julião. Aqui na tela a vinhetinha do Eleições 2020. Eleições 2020. Batendo de Frente. Muito bem, de volta com Batendo de Frente de hoje. A gente já vai falando a respeito. Nós temos aí alguns dados hoje. Eu quero dar o meu boa noite aqui para o Cláudio Julião. Eu queria até que essa imagem fosse ampla para pegar aqui o nosso amigo, né? Pode focar ele aqui, ó. Passa a câmera. Olha aí, beleza, rapaz. Esse cara é top das galáxias, tá vendo aí, ó? É o Henrique Santana. Menino, aí é o Henrique Santana, menino. Aí faz milagre, tá aí.
Boa noite, Cláudio, mais uma vez. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos que estão nos assistindo mais uma vez. Quero mandar um abraço para os seus fãs de Procon Alagoas. Maravilha. O Carlos, que sempre lhe recebe quando está, Ana Marlene, a Mirelle, a Yasmin. Todo mundo assiste o Batendo de Frente. Quando você chega lá é uma sensação, viu? Você tá dizendo. Olha, então vou mandar um abraço para todo mundo que tá sempre ligado com a gente. Muito obrigado pela audiência, né? Ô Cláudio, agora falando uma coisinha, eu tenho uma pergunta para você fora da pauta. Isso, né? É normal. Você mudou agora o estilo. Me conte como foi que surgiu. Você tá pagando promessa? Não. É um retorno, né? É um retorno, é um reencontro nosso. Eu que tive outras missões, tive outra missão durante o pleito eleitoral. E aí, pela nossa amizade, com muita ética, a gente sempre soube lidar muito bem. E por respeito ao público, aqueles que acompanham o portal Alagoas NT, aqueles que acompanham Batendo de Frente e aqueles que acompanham principalmente o Emerson Thiago, isso aí, sem sombra de dúvida, a sua imparcialidade sempre foi motivo de admiração pessoal minha. E aí, por retorno, eu estava até brincando com meu colega e companheiro. Hoje eu vou com uma camisa exclusiva em homenagem ao Emerson Thiago. E o que falar da barba? Rapaz! Você tá falando que aquele rapaz que tá ali, aí você gostou da barba dele? Foi não. Conta essa história. Com todo respeito, em um momento de descontração, a gente entra já na pauta. Essa pauta eu sei que todo telespectador vai querer acompanhar. Meu barbeiro, né, quando foi fazer minha barba, aí eu disse, olha só, quando ele já ia tirar, disse, não, tire não, apare a barba, por favor. Ele olhou pra mim e disse assim, isso é mulher. Certeza. Foi um pedido de uma pessoa e eu tô mantendo a barba. Eu não tô mentindo pra você, né? Eu podia mentir. Tô mantendo a barba. Dizem que eu tô tentando virar o Wolverine daqui pro fim da eleição. Tá certo, então. Muito bem. Já descontraímos. Cláudio está aqui na nossa bancada. Vai fazer uma avaliação nua, crua do que está acontecendo. Mas antes, Cláudio, eu quero trazer aqui alguns números. Sim. Que nós temos da eleição passada. Eu quero colocar na tela primeiro, né? A gente vai falar da eleição de 2016. Henrique, na tela esses números para que a gente possa colocar agora. A gente vai passando aqui, ó, nas eleições. Pode passar. Aqui a gente fez um material para a gente debater um pouquinho, Cláudio, a respeito desses números. Pode ir. Vamos lá. Aí a gente tem as eleições de 2016, ligada a 2020, certo, né? E a gente vai trazer aqui um pouco mais de precisão para esses números, né? Para a eleição de 2000, para o dia 15 de novembro agora. A gente vai fazer aí esse bate... vamos analisar tudo direitinho. Bom, pode ir. Passando, e a gente já tem alguns números aqui na tela. Olha só, Cláudio. Primeiro número, a gente vê aí os dados, tanto do Brasil como de Alagoas e de São Miguel dos Campos, para que quem está em casa possa também estar conferindo com a gente. Correto. Aí nesses dados que a gente está vendo, aí a gente vê o geral de eleitores de 2016. Olha só, 38.370 votos nós tínhamos em 2016 aqui em São Miguel dos Campos. Os votos válidos, o Henrique fez um negócio bacana aqui. O Henrique Santana é sensacional, no palco e na administração aqui do local. Olha. E aí tem aqui, ó, 29.981 votos, são os votos válidos. Olha, quantos votos são em São Miguel? 38.370 votos. Certo. Mais válidos mesmo, nós temos aí 29.981 votos. Agora, eu quero que você tire quantos votos não estão dentro desse número, de 38 mil, ou seja, quase 10 mil votos 10 mil abstenções. ficam de fora dessa votação. 10 mil abstenções. Olha só, votos em branco, 672 votos, 2,8%, né, dos votos no caso. Sim. Votos nulos, 1.100
732 votos, 5,35%. Agora 92,58% dos votos válidos. Agora, como a gente pode fazer para superar? Vamos para frente. A gente já traz aqui o resultado da eleição. Pedoca Jatobá venceu no mandato. Dá para ampliar agora? Aê, é topado, aqui amplia. Pedoca Jatobá, 47,22% dos votos, 14.158 votos na eleição passada. Vamos trabalhar agora em um número que está aí. Veja só, preste atenção nesses números. Nós temos aí, o Jó teve 12.427 votos. O Jário teve 1.086 votos. O Café teve 1.481 votos. E o Salustiano teve 829 votos. Nós temos aí 4 candidatos, como nós tivemos na eleição passada. Sim. Esse ano nós temos 4 candidatos, mas 3 desses candidatos se destacam e muito, até pela forma econômica de cada um, né? Sim. Então, desses candidatos, como é que a gente pode fazer? Como é que você avalia hoje os candidatos que nós temos aí na frente, diante desses números que nós estamos vendo? Como é que você avalia? Agora eu vou colocar você numa saia justa. Sabia. Numa saia justa. O que é que eu vou fazer com você? Eu quero que você me diga. O voto do Café pertence a quem? Pertence ao candidato. Porque nós temos aí alguns votos. Por exemplo, quem votou no Café vota no Pedoca? Não votou. Mas você acha que vota agora nessa eleição? Sim ou não? Não. Você acha que não vota? Os votos do Café não votam no Pedoca. Então, vota no George. Acredito que também não. Não vota no George. É um eleitorado muito distinto. Então vota no Fernando. Também não. Ele se divide. O Café, na última eleição, na verdade, ele foi uma bolha, assim como o Jairo Ramos também foi. Sim. Faltando 2 meses, 1 mês, para de fato começar a eleição. Isso aí tem dados. Sim. O Jairo pontuava em São Miguel dos Campos 16%. O Café pontuava entre 11% e 12%. Então esses homens, e eu acredito o seguinte, o Salustiano ele nunca passou dessa votação. E com todo respeito, que é um grande fiscal de renda do estado, mas ele nunca teve realmente um afinco em São Miguel. É um filho ilustre que conseguiu passar em um dos concursos mais importantes do Brasil, mas politicamente falando aqui ele não tem raízes, ele tem raízes culturais e familiares. Então esse voto do Salustiano vamos descartar para deixar o panorama mais fácil. O Café, ele foi embalado pelo efeito Câmara Municipal. Era uma época que o Jó era o presidente do parlamento aqui em São Miguel, ele era uma oposição ao Jó Clemente e ele tinha um sonho de ser prefeito. Então o Café, se eu não me engano, era o seu primeiro mandato de vereador, não era nem sua reeleição. E aí ele emplaca com aquela história dos cachorros emplacados. E ele acha que na época o assessor dele era até o Tinho, que é candidato a vereador nesse pleito. Desejo boa sorte, eu assisti o programa, gente fina. Então, ele embalado sobre o espectro do seu analista político e assessor direto, achou que poderia disputar a prefeitura de São Miguel e tinha números plausíveis para isso. O problema é que no momento em que se polariza a eleição, o problema não é a eleição, o problema é a polarização. Quando o povo indica em quem quer votar, aí essa bolha que o Café estava dentro, ela começa a ser furada. Deu essa votação, que diga-se de passagem, uma votação de vereador, 1.481 votos. O eleitorado do Café é uma parcela evangélica, muitos não sabem, mas é. Sim. Ele é ligado através da esposa. É uma parcela do ramo empresarial que ele segue aqui no município. E a outra parcela é voto de revolta, que não queria votar na polarização dos dois. Então, esse voto, eu não posso dizer que há um indicativo que ele é do Pedoca, ele é do George
ou ele é do Fernando, embora hoje todo mundo sabe que ele apoia o Fernando Pereira. A capilaridade do café aqui em São Miguel, ela não é tão expressiva, ele já apoiou outros deputados, exemplo do Antônio Albuquerque, e todo mundo sabe que a quebra do acordo entre os dois foi a votação que ele não conseguiu dar ao deputado. Então eu acredito que essa votação, vamos colocar e arredondar para 1.500 votos, é a mesma votação do Jairo. Esse pertence. Esse a gente pode ter na ponta do lápis. Se o Jairo não fosse candidato a prefeito na eleição de 2012, a diferença de 1.700 votos, que foi a votação entre Jó e Pedoca, e todo mundo sabe que para o Jairo havia um racha, hoje ele está aliado novamente ao George, mas na época havia um racha entre o George e o Jairo, e isso fez com que ele não coligasse no processo eleitoral. Esses votos, sim, eram os votos dos revoltados, eram os votos daqueles que viveram a administração do George, e eles acharam que o George deixou a desejar em algum acordo pessoal, porque não tinha nada de social. O Jorge foi um bom prefeito para São Miguel, na minha avaliação, também como o Pedoca conseguiu fazer algumas obras e hoje algumas pessoas também avaliam, mas essa não é a discussão. Os votos do Jairo, esses votos sim, fizeram falta ao Jó. Os votos do Café só atrapalharam o meio campo. Eu acredito que aí eu classifico como o voto dos indecisos que chegaram na hora, queriam votar em uma pessoa diferente, em uma pessoa distinta, sem nenhum mal feito público, e depositaram um voto do Café. Esse voto não tem como rastrear. O voto do Café, então, ele é, vamos supor, invisível, né? Sim. Ou seja, ele pode migrar para qualquer lado. Sim. Porque é um voto que poderia migrar tanto para o Jó, na época, como podia migrar para o próprio... Mas como você avalia agora esses votos, que você disse que não pode ser rastreado, porque eu vejo assim, é a minha avaliação. Claro. O que é que eu vejo? Os votos do Café não votou de jeito nenhum em Pedoca. Sim. E também não votou de jeito nenhum no Jó. Sim. Também não votou no Jairo. Sim. E não votou no Salustiano. Sim. Agora vamos trocar. Vamos colocar ali no Jó, a gente bota Pedoca, depois no lugar do Café, George, no lugar de Jário, Fernando e no lugar do Salustiano, Flávio Altec. Tá certo? Tem os 4 ali. Você acha que essa votação do Café pode migrar para o Flávio? Sim, é possível. Porque quando não se vota em nenhum... Porque, vamos supor, eu não imagino que esse mesmo povo, por exemplo, se não votou na época no Pedoca, eu não imagino que eles votem hoje. Eu não imagino que eles votem hoje. Sabe onde estão os votos hoje do Café? Para a gente poder clarear essa análise. Alexandre Pereira, vereador de São Miguel, secretário da mesa diretora do Parlamento Municipal, vereador do lado de Pedoca. Breno, vereador do lado de Pedoca. Só aí você já tem 2. Feitosa, 3. Esses 3 candidatos, isso não é segredo, todo mundo que faz política sabe e entende disso. Todo candidato a prefeito majoritário em qualquer município, em qualquer situação, quando tem potenciais candidatos dentro das proporcionais, eles pedem para que os votos sejam casados. Sim. Então, se essas pessoas hoje estão do lado do Pedoca, e tem um agravante nisso, lembramos que o Café, na primeira eleição para vereador de São Miguel, seu principal cabo eleitoral foi o Breno. Então eu posso dizer que o Breno, com 500 votos, 1/3 dessa votação do Café é do Breno. O Café não conseguia vencer a eleição em São Miguel. O Breno é uma pessoa que polariza voto, isso é plausível em São Miguel, isso é notório. Ele tem a votação dele de 450, 500 votos na urna. Isso é natural pelo tempo que já faz e já tem na vida pública. Então, se nós pudermos analisar hoje, com muito cuidado, o tamanho da votação do Café antes de ser vereador, vencer a primeira eleição, era 300, 350 votos.
Então o boom da campanha dele foi com o Breno. Quando se associou a essas pessoas que tiveram um poder aquisitivo interessante, a gente sabe como é a eleição em São Miguel, eu vou dizer que de um terço a um sexto dessa votação, 600 a 700 votos, hoje está no palanque do Pedoca. Esses vereadores se elegeram dentro dessa chapinha, que na época nós chamávamos chapinha. Foi essa chapinha que fez algumas cadeiras interessantes no parlamento de São Miguel. Então, essa coligação na época do café, hoje migra para o Pedoca. É por isso que eu digo, são votos muito complicados para você rastrear. Agora, claro, ele tem uma parcela dessa votação, a vice dele foi até a esposa, se eu não me engano. Foi. Então, vamos dizer que 350 votos é do café. Por amigos, pela história, pelo empresário que é, pelos empregos que gera no município. Isso aí pode estar no palanque do Fernando Pereira. Os outros se dividem entre George, Pedoca e Flávio Altec. Muito bem, tá aí. Uma análise do Cláudio em relação a esses votos do café. Voltando a página aqui pra gente dar uma olhada agora nos candidatos, aí temos aí os votos do Salustiano. Migra para quem? Esses votos do Salustiano vão ficar com o Flávio. Você acha que esses votos... Então nós já tem certeza que 829 votos já é do Fábio. Sim, eu acho que ele tem um panorama de votação nesse sentido. Os votos dos salustianos, eu vou dizer que o salustiano tem entre 100 a 150 votos de amigos, que é aquela comunidade do terreno, as pessoas da década de 80, de 70, que viram ele muito novo e que criaram esse vislumbre. Com todo respeito, claro, o salustiano é o voto daqueles que sabem que não está na corrida da prefeitura. Infelizmente ele não polarizava a disputa naquela época, Emerson. Então essa votação aí, hoje, essa parcela dessa votação, ela pertence em uma boa parte ao Flávio Altec. Certo. E Jário Ramos, migra para quem? Mesmo que nós sabemos que houve um racha na época e tal, ele saiu. Mas eu vou ser sincero para você. Eu acho que não foi um racha de verdade. Acho que foi mais um racha apoiado pelo próprio Geórgio. Toda tática eleitoral ela pode surtir efeito para o bem ou para o mal. Se foi assim um racha faz de conta, eu não participei na época dessa discussão. Eu sei que ele era candidato a prefeito, a vice era a professora Meire, mas muitas pessoas esquecem, Emerson, que o Jairo foi candidato a deputado. Sim. Na época. E ele conseguiu repetir o mesmo feito, 1000 votos. Então, assim, ele sempre colocou na urna como candidato a vereador, em alguns momentos sendo até prejudicado pela legislação, 600 votos. Sempre foi o tamanho da votação do Jairo. E ele tem alguns serviços prestados em São Miguel. Na época, a derrubada da taxa de iluminação pública na era de Nivaldo Jatobá, era o único vereador oposicionista, apoiou sempre a luta dos professores, então ele também tinha um legado. E aí, nesse momento, ele se candidata a deputado na época, se você não recorda, mas sei que recorda, para polarizar uma disputa já com o George na época, já não aceitando muito bem alguma aliança naquele momento. E aí ele repete a dose sendo candidato a prefeito. Então, naquele momento ali, fez falta a votação. Ah, sim, com certeza. Então, e o público do Jairo é um público evangélico. A parcela dominante da votação do Jairo é a comunidade evangélica, especificamente da Assembleia de Deus. Então, essa votação do Jairo, eu acho que nesse momento, se de fato ele está engajado e é um dos articuladores da campanha do Geórgio, naturalmente, tudo não, porque a gente nunca tem nada 100%, é impossível a gente prever, mas 80% dessa votação de 1000 votos, trazendo o eleitorado dele, que hoje reduz para 400, 350, mas os novos amigos, um aqui, um ali, admirador, sem dúvidas, migra para a candidatura do Geórgio. Muito bem, nós temos aí, voltando para a tela, olha só, nós vimos aí a análise do café, os votos do café, como é que serão migrados, Salustiano para o Flávio, o Jário, eu acho que se divide entre os três candidatos nesse caso, né? Agora, 12.427 votos foi para o Jó. Certo.
14.158 votos. Nós temos um terceiro candidato hoje muito forte na parada. O que falar dessa votação? Como é que ela vai se dividir? Como é que você vê hoje esses três candidatos e a votação que vai ter? Porque se nós temos aí 1.481 votos, mais 829 votos, e daí 3 mil. Mais de 3 mil votos. Né? Quase 3 mil votos, mais 1.086 votos. Ou seja, são 3 mil votos no caso, no geral, né? Sim. 3 mil votos e 3.100, 3.200. 3.200 votos. De 29 mil eleitores. Vamos tirar esses 3 mil votos. Sobram quantos votos no geral? 27 mil. Sim. Ou 26 mil. Tá. Para 3 candidatos. Quem perde voto nessa eleição? A gestão. Por quê? Pelo desgaste natural do poder. Isso é normal. Em qualquer circunstância, não existe oposição da oposição. Oposição de oposição se faz dentro do âmbito partidário, institucional. São as discussões de teses, de matérias, isso sim. Mas disputa política, que é a narrativa que todo mundo espera pelo cargo eletivo, o desgaste vem sempre da oposição. Então, quem perde voto nessa disputa é o Pedoca. E política é retrospecto. Ele é prefeito de São Miguel. Apoiou Marcelo Vitor como deputado estadual desse estado. Como o Arthur Lira também foi apoiado pelo Pedoca, que hoje vem para o palanque do Fernando Pereira por laço sanguíneo também, né? Mas assim, o Arthur Lira foi candidato a deputado federal, teve uma votação de quase 9 mil votos em Campo Alegre. Ele teve 10 mil votos em Teotônio e Vilela. Ele teve quase mais de 8 mil votos em Junqueiro. Em São Miguel ele teve 1.000 e poucos votos, 2 mil votos. O Marcelo Vitor esperava-se uma votação dele aqui de 5 mil votos. A gente sabe o tamanho da votação. Então hoje é o desgaste natural do poder, não é o desgaste da pessoa. Eu já deixo até claro aqui, porque a eleição é um lance complicado pelas torcidas que estão aí nos assistindo. Não me levem a mal, é uma análise pura e simples. É o desgaste natural de quem está administrando o município, como Jorge teve, e o João não conseguiu ser eleito. Como o seu Nivaldo um dia teve, e quase perde uma eleição de Rosiane. E um dia tentou voltar ao poder e perdeu. Isso é o desgaste do poder. É uma coisa natural, no né? mandato. É normal uma situação como essa. Passando a página para a gente ver aqui agora, nós temos um número real agora de eleitores em São Miguel dos Campos hoje. Pode ir. Eleitores 40.030. Hoje, São Miguel dos Campos tem 40.030 eleitores que vão votar nessa eleição. É muita gente. Para frente, a gente já vê aí os mesmos dados que a gente colocou, né? E a gente vai agora ver algumas questões dos números que aparecem das eleições. Bom, pode ir. Olha só. Aí nós temos votos em branco. Os votos em branco que nós vamos trazendo aqui, pode passar. Os 600, e a gente já pode passar todos eles de uma vez, e a gente já falou sobre esses dados já na passada. Todos eles estão ali, ó, 29.981 votos válidos, né, da antiga. Pode ir agora para frente. A gente vai trazendo aqui agora os candidatos a prefeito de São Miguel dos Campos. Nós temos aí os 4 candidatos: Jorge Clemente, Pedoca, Fernando Pereira e Flávio Altec. Esses são os candidatos que estão na disputa hoje. Como é que você avalia hoje, Cláudio, os 4 candidatos, nua e crua, esse momento da eleição? Há uma polarização de disputa. Hoje, quem disputa a prefeitura de São Miguel dos Campos é Pedoca Jatobá, Jorge Clemente e Fernando Pereira. Sim. Flávio Altec, por todo o sentimento ideológico que trouxe ao processo eleitoral,
tentando resgatar uma vida pública, tentando trazer a disputa um dia de um mandato eletivo e conseguir lograr êxito, hoje, infelizmente, ele não está mais no páreo da disputa, ele não consegue passar de 2% nas pesquisas de opinião pública, embora não estejam registradas, mas a gente consegue ver algumas em alguns momentos. A disputa fica entre o atual gestor, o ex-prefeito e o ex-prefeito de Junqueiro. E hoje, no calendário, como é que você está avaliando quem está bem, quem está mal, quem pode crescer, quem perde votos, essa avaliação? Trazendo de uma discussão que veio a narrativa atual, que foi implementada no município, sobre o não pagamento dos servidores públicos, isso pesou negativamente ao Pedoca. Ele conseguiu fazer uma boa carreata, ele fez uma caminhada interessante em pleno meio-dia, mas quando ele não paga o funcionalismo público, isso pesa negativamente. É uma parcela do eleitorado que não consegue assimilar atrasos. Embora a estratégia tentada, assim, foi tentar montar uma estratégia para jogar isso no colo dos vereadores, parece que não respingou tão bem. Teve desgaste dos dois lados, dos vereadores e da prefeitura também. O George, ele vem com um segmento interessante. Ele é um ex-prefeito, teve seus acertos, teve seus erros, mas conseguiu se reinventar, está na disputa. Hoje, até agora, você percebe que no material ele consegue manter um volume de campanha em cima do seu capital político, sem muito peso, e a sociedade também assimila o líder político que ele é. Fernando Pereira, ele tenta trazer em São Miguel uma novidade, ele tenta ser o novo, mas ele já foi prefeito da cidade de Junqueiro. Isso é interessante. Ele traz muito nas tendas, eu acompanho virtualmente os 3 candidatos, muita administração do Joãozinho em Teotônio. O portfólio dele é a administração da Pauline Pereira em Campo Alegre, mas ele não traz a administração do Carlos Augusto e ele não traz a administração dele enquanto prefeito. É interessante. E a prova disso é que na disputa vou dizer assim, a passada de bastão para o Carlos Augusto, que hoje disputa a reeleição de Junqueiro, foi uma eleição polêmica que quase perdeu para um novato, que é o Leandro Silva, que hoje tenta disputar de novo a prefeitura. O Carlos Augusto venceu por 3 votos. Então, é um bom secretário de Estado e talvez foi um bom prefeito no seu município, mas não é uma novidade no mundo público. Se você perceber direitinho, entre os 4 candidatos, a novidade na disputa é o Flávio. Esse sim, nunca assumiu cargo público, mas os outros 3 são empresários e políticos profissionais. O desgaste, trazendo novamente essa discussão, vem sobre os 3. Há uma discussão sobre o poder aquisitivo que o Fernando tem, há a discussão do ex-prefeito George, se o seu mandato foi bom ou ruim, e há a discussão do Pedoca, se o seu mandato também foi bom ou foi ruim. Então, os 3 têm um nível leve de desgaste. Agora, se você partir para um olhar clínico realmente aprimorado, o desgaste do poder é maior, esse desgaste é do Pedoca. Bom, tá aí uma avaliação nua e crua, né? Na minha visão aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta, vou deixar agora você numa saia justa. Sempre. Me diga uma coisa, dos 4 candidatos ali, agora eu vou botar aqui. Quem perde mais voto? É o prefeito Pedoca, Tá? ou George Clemente para o Fernando? Quem perde voto para o Fernando? Sim. O Pedoca. Pelo estilo eleitoral, é um estilo de gestão. O Fernando, ele também traz um modelo de gestão dos seus irmãos. Se é positivo ou negativo, eu deixo isso para outro momento, por motivo de ética, claro. Mas, diante do que eu vejo hoje, a parcela do eleitorado do Pedoca, ela tende a migrar um pouco para o Fernando. Porque é uma parcela de votos, é interessante, é uma parcela de votos que sempre votou em Nivaldo Jatobá. É o mesmo estilo de votação.
é o mesmo estilo de campanha, é o mesmo estilo de volume de finanças de uma campanha, é a mesma cor, são as mesmas caras. Então, essas pessoas, elas buscam projetos paralelos e projetos também de gestão. Hoje, quem tem a oferecer, pelo que todo mundo sabe, é o Fernando. Então, essa parcela de Nivaldo Jatobá devia migrar para o Flávio, né? Que fez uso, fez vídeo e tal com o Nivaldo. Mas assim, hoje migra para o Fernando. Se o desgaste ali ocorrer, aquele que tende a absorver essa votação é o Fernando Pereira. A gente vê também que uma outra dificuldade grande que se tem em relação a tudo isso é que o Flávio não tem essa sintonia, né, pelo fato do próprio Nivaldo Jatobá estar lhe apoiando. E esses dias aí ele fez vídeos ao lado de Nivaldo Jatobá, e eu posso dizer assim que ele fez até uma coisa fora de série, porque poucos conseguiram ir na casa de Nivaldo Jatobá e conseguir que ele havia apenas especulações, né? Não, porque é mentira, porque é boate, porque só tem imagem e tal. E aí ele foi lá, fez imagem e o homem ainda falou, né? O ex-prefeito Nivaldo Jatobá é um homem público que merece muito respeito. Eu como um jovem admirador da política, eu posso classificar que o ex-prefeito Nivaldo Jatobá ele foi uma lenda em São Miguel, né? Existiu a lenda do Francisco Hélio, é o que eu escuto muito. Dizem que tinha uma frase célebre, eu até aplico na minha vida: por onde eu passo, eu só passo uma vez. Diz que foi um prefeito que não quis reeleição. E aí veio o Nivaldo Jatobá, deu essa repaginada em São Miguel, alavancou a economia. Só que isso afeta diretamente, eu dou os parabéns ao Flávio pela articulação, ele afeta diretamente o Fernando. Porque o Fernando fez uso da imagem do Nivaldo logo no início, quando pegou o prédio. O neto dele, o Felipe Jatobá, veio aqui, entregou. Aí houve um sensacionalismo de um programa também midiático aqui de São Miguel, dizendo que o ex-prefeito apoiava. A filha dele, a Maria Helena Jatobá, é candidata a vereadora do lado do Fernando. Então se esperava que o seu Nivaldo viesse trazer o apoio ao Fernando Pereira, trouxe ao Flávio. A imagem tá ali, que vale a imagem. Não, porque na verdade, quando o Flávio colocou a imagem dele, logo de início se especulou muito, né? Eu questionei também. Não, mas será que é verdade? Será que não é? Ele não apareceu, ele não fez nada, etc. Bom, se especulou, dizendo até que era mentira. Aí houve também essa participação, o neto do próprio Nivaldo veio, conseguiu. Eu não acho que ele também não tenha oferecido, não tenha dado, né? Eu acho que foi dado até porque o rapaz está lá no prédio dele. Isso já conta e conta muito. Eu acho que ele já deu a parcela dele de contribuição no município, e pela idade que já está avançada, e algumas pessoas já sabem que ele não, depois da derrota que teve para o ex-prefeito Jorge Clemente, é nítido que ele saiu da vida pública. Eu acho que até os bastidores políticos e as novas gerações deveriam deixar até o seu Nivaldo descansar. Concordo. Em relação a isso, eu concordo. Mas aí, se você pode se aproveitar de uma imagem que pode ser bom para você, sim, estrategicamente é bom. Claro. Afinal de contas, o que ele tem a perder com claro. Isso, né? Nada. Você vê até outras, assim, de coligações distintas, né? Utilizando algumas coisas de Nivaldo Jatobá. A famosa música que a Baby Som gravou é o 15 que é bom, né? A música que reina é essa. E a música do São João, né? Que São João é São Miguel, que hoje embala a campanha do Fernando Pereira. Então é nítido que não é porque a melodia é interessante, é você tentando trazer alguma lembrança ao povo da era de Nivaldo Jatobá. Estrategicamente, né? Na minha visão. Agora, a gente não pode deixar também de enfatizar que a campanha, por exemplo, de Fernando Pereira, que ele vem fazendo, e ele vem fazendo com um certo, eu posso dizer assim, uma certa maestria, porque ele vem crescendo diante da população de São Miguel dos Campos de uma forma muito, até para muitos, inesperada, porque todo mundo se coloca na seguinte posição:
Fernando é de fora. Então vamos votar em um dos dois. Ou seja, se esperava que a população fosse apoiar Pedoca e George. Sim. Era o que se esperava, né? Normalmente. Mas ele vem tomando voto dos dois principais articuladores do município. A gente pode dizer assim, dois candidatos que têm uma votação extensa e grande, tem muita história, e ele vem crescendo. A gente vê nos bairros, por exemplo, no Hélio Jatobá 1, 2 e 3, ele cresceu muito. A gente vê uma popularidade muito grande, tanto de George quanto de Fernando. O George ainda está na frente em relação a isso, na parte alta de São Miguel dos Campos. Se fala em Pedoca Jatobá, na parte baixa, Pedoca tem crescido muito em relação a isso, tanto que eu acho que é por isso que ele vem trabalhando muito a parte baixa e agora subindo a parte alta para poder retomar esses votos que está escapando das mãos, né? É uma eleição bem interessante, bem atípica. Não dá para dizer quem é o favorito nesse momento da eleição. Acredito que faltando 2, 3 dias da eleição, a gente possa dizer com mais clareza quem é o candidato que mais sobressai. Mas o grupo do Pedoca diz que está na frente. O grupo do George diz que está na frente. O grupo do Fernando diz, nós estamos ali no meio, qualquer coisa, né? A gente embala. Quem será que vai levar melhor? Eu acredito que há uma eleição muito interessante para o dia 15 de novembro. Para a gente fechar sua análise final de hoje, Cláudio. O volume de campanha, você frisou que o Fernando põe, é um volume de campanha, assim como eles colocam também em Palestina. É um volume financeiro sobrenatural. Embora a campanha iniciou aqui em São Miguel, é claro que você, como vem de outro município para disputar uma eleição em um município que você não tem tanta ligação assim, porque você olha para os 4 cantos de São Miguel, é simples, uma obra, um investimento, uma empresa, uma família laço sanguíneo. Você não consegue ver aqui do pessoal, não é nem do Fernando, dos Pereiras, nem assim como eles intitulam. Campo Alegre é adjacência, Junqueiro é adjacência, Teotônio é filha de Junqueiro, Limoeiro é filha de Junqueiro, então ali há uma explicação. São Sebastião, há uma explicação. Aqui não há uma explicação. Eu não entro nem na teoria assim que alguns aplicam forasteiro e tal. Não entro. Todo mundo é alagoano. Você disputa e o direito de vir tá aí. Mas aqui em São Miguel é uma eleição muito complicada até. Mas o público que ele absorve é um público interessante. Dos dois lados ele conseguiu trazer. Como também conseguiram migrar dele, como também conseguiram migrar do Pedoca para o George e vice-versa. O problema todo nessa discussão, e essa eleição se desenha nisso, hoje, faltam só 10 dias. E nas pesquisas, eu não vou dizer o número, ele ainda é o 3º colocado. O Pedoca, na última eleição, algumas pessoas dizem que o Pedoca só tinha 5%. As pesquisas mostravam o Pedoca sendo prefeito de São Miguel. Às vezes você tem que ter firmeza quando você absorve uma pesquisa. Tem a decência de não se enganar. Sim. Né? A maioria dos candidatos, eles gostam de ser enganado. Sim. Eles preferem ser enganado a poder mostrar a realidade. Na sua e pura preciso vaidade. melhorar. Na sua pura vaidade. Agora, a situação hoje aqui, que você traz essa discussão e essa pergunta sobre uma análise final, é que os 3 estão na disputa. Hoje há de fato uma polarização de votos dele, isso é natural. A gente não precisa falar isso, mas a gente sabe como é a forma, como é a estratégia, como é a rua, como é que ele faz o trabalho de rua, como é que ele faz a estratégia política dele. E a gente sabe que em cima
de um processo muito bruto. A gente sabe como é o modelo de rua do George e a gente sabe como é o modelo de rua do Pedoca. Agora, no final das contas, como o eleitor vai se comportar, isso aí é um paradigma. Sim. A situação dele, eu vou dizer e vou finalizar assim. Ele fez uma boa carreata, ele fez uma boa caminhada e ele fez uma caminhada de mulheres. O Pedoca fez uma boa carreata e fez uma boa caminhada. O George fez uma boa carreata, com volume de carros que eu nunca tinha visto. Eu vi aquilo quando era moleque, na era de Nivaldo Jatobá. Hoje, e não é puxando a sardinha para ninguém, o único que não tem esfera pública, que não tem mandato, que não tem de fato algo atrelado ao governo do estado, seja lá um cargo, seja lá qualquer mecanismo institucional, é o George. Com a saída de Nivaldo Jatobá, hoje um dos líderes políticos de São Miguel é o George. O outro é o Pedoca, de São Miguel, esses dois. E essa terceira via que tentam construir aqui como uma terceira via para ampliar essa região, é uma terceira via que ainda o eleitorado não conhece. Eu não conheço a forma dele ser prefeito aqui, ele nunca foi. Eu não conheço a forma dele ser deputado, ele nunca foi. Então, hoje, se você analisar de um olho nu, cru e da forma que eu sempre acompanho as suas coberturas, ele é uma novidade que não é nova, ele já foi prefeito de um município, com uma avaliação na saída um pouco complicada, mas ele tenta se repaginar aqui em São Miguel. A discussão é se ele aguenta a última semana de campanha. É a última semana de campanha de São Miguel que é pesada. Então, se aqueles que ele trouxe para o seu lado conhecem os bastidores de São Miguel, aí é uma discussão. É uma discussão. Porque a equipe do George conhece São Miguel. A equipe do Pedoca conhece São Miguel. A equipe do Fernando conhece e está pronta para essa disputa. Porque a gente faz a análise de um ponto de vista clássico, né? Mas a prática, ela é muito dura. E o eleitor de São Miguel, ele é muito complicado. Muito bem. A minha avaliação, no geral, é que todos os três candidatos estão num patamar, no momento, na minha visão, igual. Não muda nada. Agora, em termos de gestão, e aí eu digo que o governo desse pessoal é nítido em várias cidades, isso aí é. Os candidatos querendo aceitar ou não, é uma coisa deles. Dizer que o outro foi ruim, eles podem até dizer. Assim como ele diz da gestão dos próprios. Cada um tem gestão para mostrar. Sim. Todos eles têm administração. Então não adianta dizer que um é mais e o outro é menos, porque eu vejo todo mundo no mesmo barco, no mesmo navio. Sim. Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela para que a gente possa então trazer aqui para você e a gente vai estar acompanhando. Cláudio, muito boa noite e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Emerson. Boa noite a todos. E para você que está em casa, boa noite. A gente volta na próxima semana, se Deus assim nos permitir, trazendo mais novidades, mais informação, entrevistas e notícias para você ficar informado. Um abraço e até lá. Porque para quem me conhece, eu nasci e me criei aqui. Você acha que esse não pagamento, esses servidores não podem colocar na conta da prefeitura também?